Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia. E eu sou a Cíntia, irmã gêmea da Clau. A gente já terminou de tomar o nosso cafezinho da tarde, já comemos o nosso bolo de banana sem açúcar. Agora eu convidei a Cíntia para sentar aqui no sofá, para a gente bater um papo. Para a gente conversar um pouquinho, que eu estou bem curiosa de saber o que tem a ver as nossas emoções com o que a gente come. Será que tem alguma coisa a ver ou não? O que a mente da gente influencia nas nossas escolhas, daquilo que a gente come, o que a gente come pode influenciar na nossa saúde mental? Tudo a ver, né, Clau? Tanto a alimentação, o tipo de alimento que você come, que você consome, influencia nas suas emoções, quanto ao contrário. Se você está com as emoções muito desequilibradas, isso pode influenciar na sua alimentação também. Tá tudo ligado, uma coisa ligada à outra, né? A função da comida é o quê, gente? A gente come para se manter vivo, é uma questão de sobrevivência, não é? Essa é a grande função da nossa comida. Só que acaba saindo um pouco desse padrão. Porque quando as emoções estão lá meio desequilibradas, principalmente aquelas emoções mais difíceis de lidar, tipo a ansiedade, tristeza, raiva, emoções assim que incomodam muito, a tendência é a gente procurar conforto e prazer para que aquilo se passe mais rápido possível, né? E aí é que entra a comida, gente. Muitas vezes a função da comida se modifica nessa hora. Então o que a gente faz? A gente busca em certos alimentos esse conforto. E aí é o que a gente chama de fome emocional. O que é fome emocional, né? Comer emoção? Não, gente. Toda vez que aparecem essas emoções mais difíceis, você busca certos alimentos que na maior parte das vezes tem muito açúcar e gordura, tipo farinha refinada também, que produz o quê? Rapidamente, uma sensação imediata de conforto. E aí você tem aquela sensação daquilo acalmar, passar de uma forma mais rápida. Só que o nosso cérebro, ele grava essa sensação. E aí toda vez que aparecem aquelas emoções de novo, o que é que você faz? Come. E come o quê? Doce. Açúcar, farinha, né? E aí vira um looping. Toda vez que acontece, você come, toda vez que você come, você alimenta aquele registro de que é preciso se alimentar desses alimentos especificamente para ter equilíbrio emocional. E eu vejo assim, né, que hoje em dia a nossa alimentação ela é bem focada em pacotinhos e supermercado. Então é tudo muito mais prático na correria do dia a dia. Então fica muito fácil da gente satisfazer essa vontade do doce, de tudo. Eu percebo assim, que nem meus avós, eles não abriam tanto pacotinho. A impressão que eu tenho é que minha avó, ela não tinha essa sensação essa vontade de comer doce toda hora, né? E agora as pessoas hoje em dia é mais rápido isso, né? Porque quanto mais a gente come açúcar, parece que mais a gente quer comer. Parece que a cabeça da gente fica pedindo açúcar. Porque né? E antigamente não era assim. O açúcar, ele vai numa região do cérebro de recompensa. Então é por isso que você sempre vai escolher, a tendência é você escolher sempre alimentos mais calóricos, que tenham açúcar, que tenham farinha. Porque daí vai diretamente nessa região. Então você fica com até o paladar modificado, né? Agora, é importantíssimo a gente cuidar do tipo de alimentação. Só que vocês concordam que se você não cuidar de equilibrar essas emoções e cuidar do que está por trás desse desequilíbrio emocional, aliás, o desequilíbrio emocional ele pode estar também sendo causado por um desequilíbrio hormonal. A gente teve menopausa, a gente sabe que por causa da menopausa, muitas vezes eu estava mais deprimida, irritada, não dormia à noite, acordava cansada, e aí tinha desânimo, às vezes dava uma tristeza, uma falta de energia geral, né? Você lembra, né, Clau, como que era? E quando a gente procurou daí, ginecologista, os médicos, né, a nutricionista, a gente entrou num equilíbrio na parte física, a parte emocional já veio em seguida em equilíbrio também, mas precisa fazer terapia, né? Eu como uma psicóloga, claro que eu vou indicar, né, gente, que eu sei o quanto bem faz você poder dizer para alguém
o que você está sentindo, por que você está sentindo. Muitas vezes a causa é física, que no nosso caso foi a menopausa, mas também existem causas em que o desequilíbrio emocional vem realmente de um trauma, de uma história difícil de vida, de crenças muito limitantes, negativas, aquele vício de pensamento acelerado, muito negativo. Isso tudo dá para trabalhar na terapia e ajuda muito. Eu acho que tem que ser trabalhado tudo junto. Para você ter saúde, a gente sabe hoje em dia, tudo tem que estar muito junto, sendo trabalhado junto, porque nós somos pessoas onde o físico, o emocional e também o espiritual também ajuda a gente ter saúde de um modo geral, né? Então, para explicar para vocês por que é que a gente vai falar de emoção quando a gente fala de alimento, é por isso. Eu acho que é mais difícil a gente escolher um bom alimento, do tipo, ninguém tem compulsão por vegetais. É verdade. Né? Mas tem compulsão por chocolate. Gente, não posso ver um brócolis que eu como. Ninguém faz isso. Ninguém fala isso. Ninguém vê uma cenoura e fala, meu Deus, eu quero essa cenoura, esse chocolate pra lá, não quero saber do chocolate. Por causa dessa área aí do cérebro que é de recompensa. Registrou lá uma vez, o corpo vai pedir de novo. Tá registrado toda vez que, por exemplo, o sentimento tá lá, você ficou ansioso, triste. Aquele sentimento é o que a gente chama de gatilho. Que dá o start no seu cérebro para pedir que entre no equilíbrio de novo. Só que está registrado lá. O que fez entrar em equilíbrio? O doce, a farinha. Então você vai buscar esses alimentos porque eles provocam aquela sensação de conforto emocional. Comeu, pronto, sentiu aquele conforto, mas não resolveu a causa. E o que é pior, está acostumando, né? Tá registrando no cérebro cada vez mais que precisa pedir mais daquilo para ter equilíbrio emocional. Sim. E não sai desse ciclo, né? Daí fica comendo doce, fica se sentindo bem com aquilo e não resolve exatamente da onde vem essa necessidade do doce. Se é da parte física, né? Dos hormônios, de alguma coisa ali química no corpo da gente que está precisando ser adequada através dos médicos, ou então da parte mental mesmo, de algum trauma, alguma coisa ali que você pensa e acaba se compensando na comida, né? Isso mesmo. Então, é bem legal. E assim, comer alimentos saudáveis, a maioria dos legumes e tudo, eles não vão nessa área imediatamente. Você demora mais tempo. Fazer um exercício físico, você não sente aquele prazer imediato. Demora um tempo para você começar a sentir. Então é mais fácil a gente desistir, né? E tem muita resistência também a pessoa trabalhar as emoções, a própria história. Às vezes tem resistência a ir para uma terapia ou desabafar com alguém. Trabalhar o emocional dentro, né? Mudar as crenças, questionar os pensamentos quando eles aparecem. Muitas vezes começa com um pensamentozinho ali no começo do dia. Eu costumo dizer para os pacientes que assim, começou o dia, começa a observar já o padrão de pensamento, faz o simples. Mas o simples não é fácil de fazer, não é porque é simples que é fácil, mas já começa o dia fazendo algo que depois fica mais fácil no resto do dia fazer boas escolhas, né? A própria sensação física, você já começou tomando sol, você já começou fazendo um exercício, comendo um alimento mais saudável, você vai ter mais disposição durante o dia. E tá aí um outro assunto que a gente pode conversar com eles numa outra oportunidade, que eu acho bem legal. Por exemplo, falar sobre hábitos, né? Porque para você mudar as suas crenças, a gente já entra nos hábitos também, né? Você levanta cedo, você falou, faz sempre a mesma coisa. Como mudar nossos hábitos? Né? E para que gere mais saúde para a gente, porque normalmente hoje as pessoas têm o hábito de fazer coisas que não traz muita saúde para a gente. Então precisa rever esses hábitos. E como mudar esses hábitos? Primeiro na cabeça da gente, né? Então, assim, numa próxima conversa, você poderia trazer para a gente alguma coisa de como mudar os hábitos dentro da cabeça da gente, para trazer isso para a alimentação e ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. E olha, gente, a gente está aqui para dar assim, uma boa motivada em vocês, porque nós duas tivemos menopausa precoce, com 38 anos, a gente sofreu muito por causa dos hormônios que estavam desregulados, a Clau trabalhou muito em cima de receitas para ver se consertava os intestinos, os dois, né? Eu tinha muita resistência em comer saudável,
Eu era das gêmeas, né, a que mais gostava de farinha e açúcar. Eu tive muita resistência, eu tinha preguiça de cozinhar. Então, eu demorei mais. E a gente viu o quanto isso é importante, né? A gente foi testando as coisas que as pessoas falavam. Então, a gente está dando aqui muito mais que a gente querer levar para vocês alguma informação mais científica, mas assim, um pouco do testemunho da nossa própria vida. Sim. Então, para quem está assistindo a gente, acredite sempre que é possível mudar. E para melhor, sempre dá para fazer escolhas diferentes. Às vezes não é um passeio no parque, é verdade, né? Exige um pouquinho da gente, mas o pouquinho dá um grande resultado lá na frente. O problema é que a gente coloca estratégias enormes, faz uma lista enorme de tarefas, e daí vai acabar fazendo nem metade daquilo e desistindo, que é pior, né? É começar aos pouquinhos e com o simples, que você falou, né? Eu acho que dá, né, Clau? Dá para melhorar muito a qualidade de vida. Todas as vezes a Clau falava para mim, não, muda só isso aqui, um ingrediente na receita, deixa de comer uma coisinha só no meio da tarde que você estava acostumada e muda, vai mudando o paladar da gente, né? Hoje o doce pra gente é coisa assim, por exemplo, chocolate ao leite, é muito doce para nós. Mas no começo, quando a gente começou a trocar o tipo de chocolate, foi difícil. Foi difícil. E tem dia que a gente não tem realmente nenhuma vontade de comer. É que às vezes a gente fica também pensando assim, eu vou sentir, não vou mais sentir vontade de comer o doce. Mas às vezes é de fora para dentro também. Eu era muito teimosa nessa época da menopausa. Eu comecei a pensar assim, eu preciso fazer isso, porque eu quero qualidade de vida. Aí eu comecei a fazer sem vontade. Eu comia aquilo e pensava assim, eu vou mudar, eu quero mudar, não tô com vontade, isso aqui não tá gostoso, mas eu vou procurar outra receita, não vou estacionar nisso, porque eu quero qualidade de vida. E aí começou a dar certo, eu comecei a modificar as receitas e eu comecei a comer aquilo que precisava comer. E me trouxe muita qualidade de vida. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na Clau, quando ela começou a fazer isso, que ela começou muito antes de mim, foram as pequenas mudanças que ela fazia. A minha irmã não se transformou numa pessoa completamente diferente e tirou tudo que tinha na geladeira. Ela foi se transformando aos poucos e ela começou a ver diferença. E eu comecei a ver diferença nela. É um processo. É um processo. Então, as pessoas com quem você convive também faz muita diferença, né? Às vezes vem uma pessoa e desanima você, fala, que besteira isso que você está fazendo. Tem muito isso também. E aí a gente entra num outro assunto. Nós falamos sobre o hábito e agora também sobre o social. Como a gente ter uma vida social e comer aquilo que precisa comer, né? Então, isso também é um assunto muito legal da gente estar trazendo aqui. Porque o alimento está muito relacionado ao social hoje em dia, né, gente? Sim. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos cuidar da saúde e fazer novas receitas e colocar coisa muito boa na cabeça. É isso aí. Comecem bem o dia de vocês. Já começa tomando um sol, respirando fundo, escolhendo alguma coisa legal para vocês comerem, que traga vida para vocês. E não desânimo, falta de vontade, até mais irritação. Então, escolham. O maior poder que vocês têm é o da escolha. Tá bom? E se precisar de ajuda para escolher, procure um psicólogo. Eles vão ajudar. Tá bom? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, então. Um beijo. Um beijo. Tchau, pessoal.